Competição ou cooperação? O que tem movido as nossas energias em tempo de poucas oportunidades do ponto de vista material, né? A competição ou a cooperação? Nós estamos aí sabidamente vivendo em uma época de pandemia e por conta disso é natural que as nossas preocupações aumentem e com isso, diante do cenário pouco favorável, a gente pode sim potencializar o nosso sentimento de competição. E por outro lado, nos tornarmos com isso pessoas mais egoístas, sendo dominado muitas vezes pelo medo do amanhã, diante esse mundo de incertezas. Porém, entre as incertezas que o mundo sempre irá nos trazer e as possibilidades de avançar que são reais, como é que nós estamos lidando com essas duas questões? A dificuldade que nós encontramos para nos conectarmos com nós mesmos certamente tem despertado o sentido da competição, né? E aumentado, por outro lado, em nós esse medo da manhã que eu me referi. E com isso, a grande maioria das pessoas começam a perder o equilíbrio mental e se enfraquecendo espiritualmente. Então, as necessidades que a gente observa do mundo moderno, ela tem, sem dúvida, tirado aí o sono, né, de muitas pessoas, principalmente quando elas percebem que podem diminuir o seu padrão social. Então, esse apego à matéria, né, que tende a aumentar dentro desse cenário, nem sempre faz com que a pessoa se aperceba das suas reais necessidades. E aí o estado psicológico e emocional, que nem sempre estão preparados aí para enfrentar os desafios da vida cotidiana, cria na pessoa o seu enfraquecimento, né, das suas energias mais poderosas quando se fala de enfrentamento de desafios. Então, juntando tudo isso, né, a pessoa ela vai se afastando desse sentimento de cooperação e muitas vezes se aproximando aí muito mais do sentido da competição. Então é um processo até relativamente natural e compreensível. Porém, se nós não pararmos para analisar todos esses fatores que envolvem, né, as nossas condições psicológicas, emocionais, né, no enfrentamento aí com as nossas reais capacidades, certamente nós vamos perder essa luta. Então é preciso transcender diante de tudo isso para que a gente possa continuar avançando. O fato é que, por uma questão de falta de consciência, muitas pessoas desprezam o sentido da cooperação, preferindo apenas competir, né? Outras, no entanto, por pura preguiça física, mental e falta de vontade, inspirada muitas vezes por uma espécie de covardia, optam em viver como verdadeiros parasitas no mundo, né? Então, transformando-se assim, né, em pessoas que simplesmente se colocam na condição de oportunistas, né, buscando facilidades, mas se esquecendo que vão colher dificuldades. Então isso daí é quase que uma condição matemática, né? Você foi em busca de facilidades, é líquido e certo que você vai encontrar dificuldade, né? Então, se nós pegarmos aí o lado da fisiologia humana, por exemplo, né, o cérebro humano ele possui o mecanismo de luta e fuga, mas algumas pessoas esquecem, né, dessas suas condições, né, e procuram ativar apenas o lado da fuga. E aí, quando as coisas começam a apertar, elas se tornam, né, como disse, em verdadeiros parasitas da vida. Fuga do quê? Fuga de assumir responsabilidades, fuga de assumir compromissos,
fuga de perceber que tem ali ao seu lado uma série de ferramentas para que ela possa se transformar numa pessoa cooperativa, porque ela simplesmente prefere ficar numa condição de passividade, né? Ou seja, não sair daquela zona de conforto, e com os recursos que ela possui ali, ao invés dela utilizar disso tudo para oferecer para a vida aquilo que ela tem de melhor, através do seu corpo físico, através da sua inteligência, através dos recursos materiais que ela possui, não. Ela simplesmente pega tudo aquilo, cria mecanismos, né, para sabotar a própria vida, como se tudo isso que ela está vivendo aqui estivesse apenas para atendê-la. Então ela vai se transformando aí numa pessoa egoísta cada vez mais, né? Avarenta, porque vai tendo medo de perder as poucas coisas que tem. Então é como faz lembrar aí, né, aquela parábola dos talentos, que a pessoa que tinha um talento só, ela enterrou. E os outros que tinham 2, 3, 4, 5 talentos, fizeram prosperar esses talentos. Então assim, os talentos que nós temos, o que nós estamos fazendo com ele? A nossa saúde, nós estamos querendo ter saúde ou estamos sabotando a nossa saúde, pegando uma simples patologia, uma simples dor na coluna, uma simples dor no joelho e querendo aproveitar disso para driblar, né, as leis, de forma que com isso a gente possa angariar aí algumas facilidades. Será que nós estamos realmente pensando sobre isso? É como se eu quisesse curar uma dor que eu tenho no pé para continuar no caminho errado. Então, para que eu preciso curar essa dor? Se eu vou continuar no caminho que não vai fazer com que esse meu pé possa realmente se curar. Então, tudo está na nossa vontade. Tem muitas dores do corpo que as pessoas não querem se livrar delas, exatamente para que elas não tenham que colaborar com a vida. Porque uma vez que eu esteja em condições, fisicamente falando, mentalmente falando, psicologicamente falando, com as minhas questões emocionais resolvidas, eu naturalmente estou apto a cooperar, a colaborar com o mundo. Mas será que eu quero isso? Ou eu prefiro ficar naquela condição do dodói, do mimimi, para que eu chame a atenção das pessoas, as pessoas passem a me servir através dos recursos que eu tenho para oferecê-las, e com isso eu vou aí trilhando o caminho das facilidades. Será que eu quero realmente me transformar numa pessoa ativa? Agora eu estou pensando no futuro, eu estou pensando daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ou eu estou apenas me ocupando deste momento em que eu estou agora, e com esses pequenos recursos eu aí me saboto, imaginando que se eu for atrás de algumas situações que na minha cabeça agora são favoráveis, eu vou garantir o meu futuro. Está aí uma grande reflexão para nós fazermos, né? Eu quero ter saúde ou fingir uma situação de doença e depois essa situação de doença que eu estou fingindo passa a não ser mais fingimento, passa a ser de fato uma doença, e que aí os recursos que eu imaginava ter não vai mais possibilitar eu bancar ali uma cura. A grande questão nesse aspecto, e que nos chama a atenção, é, sem dúvida, o surgimento cada vez maior de sintomatologias físicas como
também de natureza emocional, né? E que na maioria das vezes as pessoas desconhecem a sua origem ou fingem não conhecer, né? O que é pior, né? Então, nesse sentido, seria interessante nós pensarmos em como viver uma vida com mais lealdade, sinceridade e, sobretudo, com mais humildade, né? Procurando nos sentir aí, naturalmente felizes com as coisas que nós já tenhamos conquistado e com as oportunidades que nós temos. Então, é claro, priorizando aí também um tempo, né, para nós curtirmos tudo aquilo que nós conquistamos, porque senão também a vida ela vai passando aí, né, ou se transformando numa maratona eterna, onde a gente nunca vai parar de correr. E aí eu pergunto, né, que sentido que tem isso para as nossas vidas? Desde que o mundo é mundo, as pessoas competem, né? Ora para viver, ora para sobreviver, né, no sentido de obter aí os recursos básicos, ora para obter destaque na sociedade, visando alcançar fama, prestígio, poder, né, ou mesmo para se sentir bem psicologicamente, talvez aí por uma questão de autoestima prejudicada, né? Enfim, isso está tão intrínseco muitas vezes na humanidade, né, no ser humano, que por vezes esses valores que nos movem, a gente nem se dá conta, não para avaliar, e aí nós vamos entrando aí numa questão do automático, né? Sem pensar muitas vezes no custo-benefício que isso tem para a nossa saúde. O ser humano, via de regra, luta pela aceitação e por se sentir também importante. Então, essas são praticamente condições básicas para que uma pessoa possa se sentir inserida na sociedade, no seu grupo social, né? E com isso ela tenha como se expressar, se expandir, desenvolver aí naturalmente as suas capacidades e se sentir alguém útil também, né? E importante por meio em que ela se vê aí inserida. Então, o fato de nós estarmos constantemente tendo que provar capacidade numa sociedade extremamente exigente e egoísta faz com que o nosso cérebro esteja sempre recrutando recursos dentro de um processo, muitas vezes exagerado, de luta e fuga, né? Como eu me referi. Então, essa constância aí certamente tem feito com que a gente desenvolva alguns sintomas psíquicos, né? Que naturalmente vem enfraquecendo o nosso estado, né? Físico, o nosso vigor físico, né? E diminuindo também aí a nossa capacidade mental. Essa, sem dúvida, não é uma batalha fácil, né, de ser vencida, porque ela exige de nós uma avaliação sobre os valores que nos movem, né? Então, assim como também reconhecer as nossas limitações, né, para não sairmos pela vida empreendendo aí sem antes avaliar as consequências das nossas escolhas. Então, somente através desse entendimento é que nós vamos poder reconsiderar a nossa forma de viver e com isso talvez dar um outro sentido aí para a nossa vida através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós temos aí alguns desafios para serem vencidos. Então, traçar alguns objetivos, né, e alcançar algumas metas no trabalho, do domínio próprio, é muito desafiador, né? E sem isso nós efetivamente vamos passar aí uma vida competindo alucinadamente. E cá entre nós, isso é extremamente cansativo e como nós estamos envelhecendo, é natural que nós
não vamos ter, né, aquela energia, aquela disposição de quando nós éramos mais jovens. Nesse sentido, nós precisamos pensar, né, o que significa a cooperação e no que isso efetivamente pode impactar, né, de uma forma positiva na nossa vida. Então a questão é que o sentimento do egoísmo que a gente gosta, né, de alimentar é uma barreira que impede a gente de despertar essa necessidade de cooperação. Então certamente hoje nós sofremos pelo descaso, né, vamos dizer assim, que representa essa nossa falta de consciência quando o assunto é cooperação. Então nós usamos aí mal dos recursos que a natureza nos oferece, como é o caso aí dos recursos hídricos, por exemplo. Isso quando a gente não se transforma, né, em verdadeiros parasitas ou predadores daquilo que nós deveríamos efetivamente estar cuidando, como é o caso aí do nosso planeta. Então, nós ainda temos uma consciência muito limitada do que significa esse sentimento de cooperação. E o mais preocupante disso tudo é que, diante uma série de situações que nós estamos presenciando no planeta, nós ainda parece que estamos dormindo, vendo as coisas acontecerem. A bem da verdade, nós gostamos mesmo, né, de ser servido. E servir não é muito a nossa praia, até porque servir não costuma ir mexer com a nossa vaidade humana. Então, nesse sentido, raríssimas são as pessoas que realmente se sentem importantes enquanto estão servindo. Então isso me faz lembrar aí da época dos samurais, né? E para aqueles que não sabem, o termo samurai, traduzido do japonês, significa aquele que serve. Portanto, a sua maior função aí no caso era servir. E eles tinham grande prazer, grande satisfação em servir. Isso para eles significava uma grande honra. E isso é uma coisa que é um valor aí que ficou muito lá para trás e nós precisamos resgatar esse valor na nossa sociedade. Na minha prática de Aikido, né, que é uma arte marcial japonesa, na qual eu fui honrado com o título de faixa preta, né, que é Shodan, o nosso mestre Ono Sensei, ele sempre nos ensinou, né, não com palavras, mas sim com exemplos. E eu me lembro de uma vez que eu fui pela primeira vez visitar o dojo, né, que é o centro de treinamento. Eu fui conhecer, porque eu estava mudando de uma academia para outra, eu estava em busca de um novo caminho aí dentro do Aikido, né? E quando eu cheguei à noite, era por volta de umas 7 horas da noite, quando eu adentro pelo portão principal desse centro de treinamento, tinha um corredor assim, né, um corredorzinho que levava até lá no fundo, né? E aí eu vejo um senhor, aproximadamente uns 85, 90 anos, né, varrendo aquele corredor. E aí assim que eu entrei, né, eu fui tomar informação com ele e falei assim: olha, boa noite, eu vim aqui conhecer a academia, que eu tenho interesse em começar a treinar aqui, né, nessa academia. E aí esse senhor perguntou o meu nome, trocou ali uma meia dúzia de palavras comigo e disse que era para que eu pudesse trazer ali os meus certificados dos exames anteriores de faixa e para que dali para frente eu continuasse a treinar com a faixa que eu tinha trazido, a última faixa que eu tinha trazido da academia anterior, né? E ele me deu todas as informações e, para minha surpresa, era o Shihan Ono Sensei, né? Que hoje é, sem dúvida nenhuma,
uma das maiores referências de Aikido no Brasil e no mundo. Então veja, a simplicidade daquele homem, considerado aí um grande mestre dentro do Aikido, dessa arte marcial japonesa, varrendo humildemente um corredor que estava ali com algumas folhas caídas, né, entre os jardins que cobriam as laterais ali daquelas paredes, né, no decorrer deste caminho ali. Então isso é uma imagem que eu nunca vou esquecer. E por mais que ele tivesse falado para nós ou nos ensinado alguma coisa verbalmente dentro do tatame, dentro dos treinamentos, que ele sempre com grande maestria nos passava e nos passa até hoje, né, com seus exemplos, esse para mim certamente ficou marcado aí para o resto da minha vida. Então esses ensinamentos da simplicidade, da humildade e principalmente do servir é que faz com que a gente realmente nos engrandeça enquanto seres humanos. Uma forma de competição saudável é, sem dúvida, né, fundamental na nossa sociedade. E veja aí o caso, né, da vacina para o combate do coronavírus. Então, os países promovendo aí uma verdadeira maratona para trazer uma solução eficaz, né, e com isso preservar, né, vidas humanas. Então, isso significa uma forma muito saudável e muito produtiva de competição. Então, desde os tempos mais remotos, né, o homem já se mostrava inspirado, né, a competir, até por uma necessidade de sobrevivência na época. E sem esse instinto, a raça humana muito provavelmente já teria chegado ao seu fim. Então veja como isso fala, né, alto dentro de nós desde os tempos mais remotos da nossa humanidade. No entanto, os tempos hoje, eles são outros. Então, muito embora temos aí esse instinto muito vivo ainda dentro de nós, nós naturalmente precisamos começar a equilibrar essas questões, né, da nossa capacidade de nos tornarmos pessoas muito mais doadoras, né, do que pedintes. E uma sociedade que passa uma vida pedindo, ela se transforma numa sociedade pobre. Agora, se as pessoas dessa mesma sociedade começarem a colaborar dentro do seu pequeno universo para fazer deste mundo um mundo grandioso, nós não tenhamos dúvida nenhuma que nós vamos avançar muito aí, né? Não só pessoalmente, individualmente, mas principalmente em grupo. A bem da verdade, nós gostamos mesmo, né, de ser servido. E servir não é muito a nossa praia, até porque servir não costuma ir mexer com a nossa vaidade humana. Então, nesse sentido, raríssimas são as pessoas que realmente se sentem importantes enquanto estão servindo. Então isso me faz lembrar aí da época dos samurais, né? E para aqueles que não sabem, o termo samurai, traduzido do japonês, significa aquele que serve. Portanto, a sua maior função aí no caso era servir. E eles tinham grande prazer, grande satisfação em servir. Isso para eles significava uma grande honra. E isso é uma coisa que é um valor aí que ficou muito lá para trás e nós precisamos resgatar esse valor na nossa sociedade. Olha que coisa curiosa, o sentido da cooperação ele está muito presente entre os animais. Então, algumas espécies, por exemplo, eles se juntam para uma única caça e assim que a conseguem, né, abater a presa, todo o bando ele partilha
desse banquete. Então, olha que interessante, né? Eles fazem disso, né, uma união ali para que todos possam realmente poder desfrutar daquilo. Então, não tem aquela questão egoística, né? Então, olha só, eles acabam percebendo ali que sozinho, né, eles muito possivelmente eles não teriam sucesso para alcançar aquela presa, né? Daí o que eles fazem? Eles precisam se juntar para formar uma estratégia, né, no sentido de diminuir o espaço da presa, pelo fato dela ser mais veloz, e com isso eles conseguem ali diminuir esse espaço e aprisionar essa presa até o ponto de conseguir abatê-la. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos compreender sobre as nossas reais necessidades neste mundo do ponto de vista de preservação da vida. Então, essa consciência do que significa competir e cooperar, ela é fundamental, não é, para a preservação do nosso planeta. E, claro, visando aí as próximas gerações, ou seja, o que nós estaremos entregando a elas. Todas as nossas ações, né, de hoje, elas certamente terão consequências para o futuro, assim como aquelas que de tempos atrás, né, e que hoje nós estamos sem dúvida nenhuma colhendo, talvez esteja aí comprometendo não só a nossa vida do ponto de vista pessoal, mas também coletivo. Então, veja como é importante nós ampliarmos essa nossa visão do que realmente significa nos tornarmos pessoas mais colaborativas, mais participativas, né? Mais solidárias para o mundo que nós estamos vivendo. Então, isso denota a nossa própria evolução espiritual. Se nós não nos preocuparmos com isso, qual será a nossa evolução? Então, muitas pessoas falam de religiosidade, mas se esquecem da questão da espiritualidade, porque espiritualidade é o que nos interessa. E como é que a gente avança na espiritualidade? Se preocupando com quem está do nosso lado, percebendo o que a gente pode estar fazendo num espaço do tamanho, né, do nosso braço. Ou seja, essa distância já é suficiente para que a gente possa estender a mão para alguém. Então veja como é fácil nós irmos nos espiritualizando. Todas as coisas estão aí na nossa volta. Nós não precisamos de grandes recursos para desenvolver esses atributos espirituais que vai fazer com que a gente se torne pessoas mais proativas, pessoas que realmente estejam preocupadas aí com o desenvolvimento do mundo. Então, não precisamos de grandes recursos. Nós podemos, através de pequenos gestos, né? Isso não é discurso de gente boazinha, não. Isso aí é realmente aquilo que a gente pode fazer no dia de hoje. É uma coisa muito simples, mas nós precisamos querer fazer isso, nós precisamos ter vontade. Nós estamos vendo aí a devastação das florestas, a emissão de gases tóxicos comprometendo a camada de ozônio, boa parte da vegetação do Pantanal sendo queimada, incêndios florestais nos Estados Unidos, como é o que vem ocorrendo na cidade de Oregon, obrigando aí, né, os moradores a deixarem as suas casas, a má utilização dos recursos hídricos, né, como eu me referi, a sujeira que nós estamos despejando aí nos oceanos. Isso começa lá na praia, no nosso final de semana de lazer. Por fim, né, um cenário devastador comprometendo a sobrevivência humana na Terra. E o que nós estamos fazendo? Estamos competindo ou estamos cooperando? Então, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que você tem feito com tudo isso que você tem recebido da vida? Então, depois dessa pergunta provocativa, eu gostaria de agradecer a sua atenção e que você esteja
cada vez melhor.